Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós faremos a leitura do livro Paz e Renovação, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. A mensagem de hoje é sem desânimo. Se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego numa rua simples. Ônibus, automóveis, caminhões, ambulâncias e viaturas diversas passam em graus de velocidade diferente, cumprindo as tarefas que lhes foram assinaladas. Nenhum veículo segue sem objetivo e sem direção. Observe, porém, o carro parado fora da pista. Além de constituir uma tentação para malfeitores e um perigo no trânsito, é também um peso morto na economia geral, porquanto foge do bem que lhe cabe fazer. Entretanto, se o dono resolve recuperá-lo, aparecem de pronto motoristas abnegados que se empenham a socorrê-lo. Considere a lição e não gaste o seu tempo acalentando esguiços na própria alma que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhes partilham a marcha. Qual acontece ao veículo mais singelo, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida. Arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar um doente, transportar uma carta confortadora, entregar um remédio ou distribuir alimento. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue amparo aos espíritos benevolentes e sábios, que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina, e eles colocarão você. Mas, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. André Luiz. Que lindo texto, né? Então, neste momento, Pai querido, estamos aqui todos reunidos no seu santo e divino nome, Senhor. A princípio, agradecendo pelo dom da vida, por esta oportunidade maravilhosa que todos nós temos de conhecer essa doutrina, o Espiritismo, que dá todo o conforto, o amparo e o esclarecimento. Jesus, Mestre querido, esteja sempre conosco, amado Mestre, e que nós possamos estar contigo sempre, em nossos pensamentos, palavras e atitudes, praticando os teus ensinos, Pai, em todos os momentos, em qualquer lugar. Pai, permita neste momento, Senhor, os benfeitores queridos, responsáveis por esta casa, possam auxiliar a todos que aqui chegam em busca do amparo fraterno. E nesta noite, Pai, durante a palestra, a nossa palestrante possa ser auxiliada, que suas palavras caiam amorosamente em nosso coração e que nos auxiliem em nossa renovação espiritual. E de todos aqueles nossos irmãos aqui desencarnados, que também buscam um amparo, que eles possam, juntamente conosco, assistir essa palestra e termos a nossa fé, a nossa força espiritual renovadas para prosseguirmos em nosso adiantamento moral. Em teu nome, Deus, agradecidos, pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Assim seja. Hoje, né,
a nossa palestra Bem-aventurados os aflitos. E, esqueci seu nome. Tati. Tatiane, né? Tatiana, não pode ser Tati. Veio de Bauru, né? Isso. Qual centro? Luz Divina. Luz Divina, você? Eu vim também no Luz Divina. Luz Divina, e seu nome? Valdirene. A Valdirene veio de acompanhante, né? As duas vieram lá do Centro Espírita, esqueci de Luz Divina. Luz Divina, olha, vocês estão vendo, hein? Estou precisando tomar memorial. Mas nós estamos muito felizes da presença de vocês, tá? Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe sempre. Obrigada. Boa noite a todos, vocês presentes, as pessoas que estão nos assistindo online. Obrigada pelo convite, pela confiança a mim depositado. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E eu contei a primeira vez que eu fiz essa palestra, que foi aqui em Piratininga, que quando eu era católica, há muitos anos atrás, quando eu ouvia que bem-aventurados são os aflitos, porque eles serão consolados, eu não entendia, né? Parece que ficava muito longe para eu conseguir compreender, entender e achar justo isso. Porque tudo bem, eu posso hoje até entender que aflito somos todos nós. Agora, imaginar que só os aflitos serão consolados, que só eles encontrarão o reino de Deus, era realmente uma coisa longe para mim. Eu não conseguia, na verdade, aceitar. Parecia que só as pessoas que sofriam, que choravam, que iam encontrar a misericórdia do outro lado da vida. Só que veio a doutrina espírita na minha vida, essa doutrina bendita, essa doutrina que une religião, filosofia e ciência, e nos mostra que quando Jesus fala bem-aventurados, já está falando felizes são vocês, mas que encontrarão em mim a paz. Bem-aventurados são vocês que são aflitos, felizes, porque estão querendo fazer a mudança, deixar o homem velho de lado e renovar as atitudes. Quando eu comecei a compreender isso dentro da doutrina, eu comecei a gostar tanto dessa passagem, porque eu comecei a ver a importância dela. Tanto que é uma passagem do Sermão da Montanha, não tem como a gente não citar o Sermão da Montanha aqui, porque bem-aventurados os aflitos foi uma das bem-aventuranças ditas por Jesus no Sermão da Montanha. Então, não dá para fugir, né? Olha, eu não vou falar do Sermão da Montanha, não tem como não falar, que está em Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7. Este é um sermão tão completo, tão importante, tão atual, que em setembro de 2015, a ONU, quando se uniu para fazer a agenda de 2030 da ONU, tentando trazer para a população as melhorias necessárias, ela fala basicamente tudo o que está contido no Sermão da Montanha. E quem que fez um estudo sobre isso? Uma teóloga chamada Luciana, que está, inclusive, aberto esse trabalho que ela fez, vocês conseguem encontrar pela internet. Então, essa agenda de 2015 da ONU, para 2030, foi feito um estudo minucioso, e se todos nós conseguíssemos viver aquilo que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, nós já viveríamos uma vida muito mais harmoniosa, muito mais igual, muito mais justa, com menos guerra, com menos fome, uma vida onde nem os animais estariam padecendo, como até hoje os animais ainda padecem por conta do nosso egoísmo e do nosso orgulho, né? A questão também do dinheiro. Então, o Sermão da Montanha é onde está as bem-aventuranças, as verdades
para que nós tragamos para a nossa vida a famosa reforma íntima ou a nossa transformação. Quanto mais estudamos, mais nós vamos nos deparando com algumas verdades que vão vindo à tona, né? Dr. Sérgio e Dr. Décio são escritores daquele livro O Cérebro Triuno. E o Dr. Sérgio Lopes também é escritor do livro do Monte, eu já vou lembrar para vocês. Depois, do Monte também, ele escreveu um livro só falando do Sermão do Monte, mas tem um nome que eu vou trazer para vocês depois, que é o nome correto do livro. E eles falam que em todas as obras de Kardec não encontra a palavra reforma íntima, encontra a palavra transformação. Porque o que Dr. Sérgio nos esclarece? Que quando nós falamos de reforma, nós queremos jogar fora várias coisas que já não servem mais. Então, quando nós vamos reformar, por exemplo, uma casa, um quarto, um cômodo, às vezes jogamos fora uma janela, tiramos uma porta, construímos uma parede, nós vamos alterando e jogando. A transformação não. A transformação, eu aproveito tudo aquilo que ainda existe para se transformar em algo novo. Eu reaproveito tudo aquilo que já existe. Então, segundo ele, o correto, assim, ele nem fala que ele pode falar, olha, é errado usar a palavra reforma íntima, mas o melhor, a colocação melhor seria falar transformação, porque você não deixa de ser você, a sua essência, ela permanece, porém você vai lutando para se tornar uma pessoa melhor, de acordo com todos aqueles ensinamentos que Jesus nos mostrou lá no Sermão da Montanha. Ele é tão importante, o Sermão da Montanha, que Allan Kardec, de 28 livros do Livro dos Espíritos, 14 são dedicados ao estudo do Sermão da Montanha. 14. E Kardec, ele codificou de uma maneira tão inteligente o Evangelho, que o nosso capítulo 6 fala: vinde todos vós que estão cansados, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, eu estou te ensinando o caminho. Vinde a mim, porque todos os meus ensinamentos são leves. Se vocês conseguirem trazê-los para a vida de vocês e se transformando, vocês vão ver que todas as provas aqui da Terra serão muito mais brandas, porque vocês terão a mim, as minhas verdades. Então, assim, todos nós que estamos aqui podemos dizer que somos aflitos, só que existe a aflição que eu chamo de positiva, que é aquela da qual nós conhecemos Jesus, as verdades de Jesus, e estamos ansiosos por nos transformar e sermos pessoas melhores. E existe aquela aflição que podemos chamar de aflição negativa, que é a aflição que o mundo nos proporciona. E o mundo está nos proporcionando cada dia mais essa aflição. Nós somos o tempo inteiro bombardeados por propaganda, por querer ter as coisas e não sermos. O tempo inteiro. As drogas que estão aí cada dia mais ao alcance dos nossos jovens. Tanto que o número de suicídio, tanto que esse capítulo 5 é um capítulo super longo, ele fala até do suicídio. Por quê? A aflição do mundo é uma aflição que, se a gente não tiver Jesus junto conosco, se a gente não conhecer essa verdade, se a gente não conhecer tudo aquilo que ele veio nos trazer, a gente chega a cometer o suicídio. Porque muitas vezes pelo uso de drogas, ou por depressões, por eu não conseguir ser igual àquela pessoa que está
se autodivulgando na internet, porque a internet aceita tudo, não é? Então, assim, existe sim, então, a aflição positiva e a aflição negativa. Lá atrás, Mahatma Gandhi, que era hindu, ele já reconhecia o Sermão da Montanha e ele falava, o Sermão da Montanha, ele é tão completo, ele é assim, foi um norte tão grande que Jesus trouxe a vocês, que se todo o evangelho fosse perdido, e ele não, e esse livro, essa passagem não fosse perdida, nada estaria perdido, porque ali está toda a direção que nós precisamos para nos transformar, né? Para ir aos poucos e nos renovando as nossas atitudes. Por que a gente realmente é interessante pensar na palavra transformação? Quando Jesus escolheu Saulo, que é Paulo, né? Por que ele escolheu? Primeiro, porque ele era uma pessoa ávida, ele era uma pessoa inteligente, ele era uma pessoa que enfrentava. Ele não perdeu essa característica dele depois que ele conheceu Jesus na estrada de Damasco. Pelo contrário, ele só se tornou uma pessoa de Cristo. Então, todas aquelas qualidades que estavam, na verdade, como defeito nele, porque ele não estava usando para o bem, quando ele conheceu Jesus, Paulo não deixou de ser aquela pessoa cheio de vida, lutando pelos seus direitos, lutando pela palavra de Cristo, só que daí ele começou a usar pelo bem, em nome de Jesus. Então é isso que Jesus quer de nós. Ele não quer que a gente deixe de ser quem nós somos, que a gente não perca a nossa essência, mas que a gente vá transformando ela para que ela tenha virtudes, para que ela tenha qualidades. Nós vamos conseguir trabalhar tudo aquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Não vamos. Por isso que, graças a Deus, nós temos a reencarnação. Porém, tem uma fala do Divaldo que eu sempre falo, que eu gostei muito numa palestra que eu ouvi dele. Pegue aquela sombra, aquela dificuldade que você tem, que mais incomoda você, e você percebe que também os seus semelhantes, aqueles que convivem com você, principalmente nossa família, dentro do nosso trabalho, os lugares onde a gente mais é presente, né? E mais ainda na família, porque a família é a nossa primeira escola, nossa, né, grande primeira escola. E veja o que você pode melhorar. Então, se você é muito ríspido, ou se você é muito orgulhoso, enfim, pegue um vício seu e trabalhe bem ele. Se você chegar ao final da sua reencarnação tendo trabalhado bem uma que seja, um defeito que seja, mas conseguiu transformá-lo em qualidade, você já venceu essa reencarnação. Porque nós já sabemos, nós que estamos aqui, né, e o público também, que, bom, também não sei se todos conhecem a doutrina que estão nos assistindo, mas que ninguém evolui, ninguém dá passo para trás. A gente sempre vai estar evoluindo ou estaciona. Então, para que a gente não estacione, é melhor melhorar um defeito que seja do que não melhorar nenhum. Bom, aqui, gente, eu vou passando os slides para vocês, porém vocês vão ver que assim, eu vou às vezes falando o que eu já falei, eu vou passar o slide depois, tá bom? Então, uma outra coisa, né, que eu comecei falando para vocês, que me incomodava lá atrás, quando eu era católica. Então, só vou encontrar o reino dos céus quando eu morrer, né? Então, só se eu chorar bem aflita aqui, é que eu vou encontrar o paraíso. Gente, eu não estou falando nada contra nenhuma religião. Estou explicando para vocês a dificuldade que eu tinha de compreender
essa passagem, que é uma passagem tão importante, e a doutrina me esclareceu, nos esclarece. Porque o reino dos céus não está em lugar físico, ele está dentro de nós. Então, é isso que Jesus nos ensinou. Bem-aventurados sois vocês aflitos, que me conheceram e querem mudar dentro de vocês, lá dentro, porque todos nós somos centelha divina, porque esse reino da paz está aí dentro. Eu estou dentro de vocês. Este reino está muito mais perto do que vocês possam imaginar. Então ele está aqui. Eu sou filha de Deus. Eu sou um pedacinho do meu Pai que me criou. Então esse reino dele está aqui dentro. É isso que ele nos ensina. Então, a cada momento que eu consigo ser um pouco melhor, eu vou encontrar mais ainda essa sensação de Jesus dentro de mim, do meu Pai Criador dentro de mim, que é Deus. Quantas pessoas que a gente vê ricas, que têm de tudo, não estou nem falando rica no sentido Neymar, essas pessoas que a gente não consegue, eu brinco, imaginar os zeros. Estou falando de pessoas que têm uma vida confortável, tá? Vamos falar assim, de uma vida bem confortável, mas que não tem paz. Não encontram a paz. Será que não falta Jesus? Será que não falta ter esse encontro verdadeiro com essa essência? Eu penso que sim. E quando a gente começa a estudar a obra do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, isso fica cada dia mais claro para mim. Que realmente essa falta da paz, essa falta de tranquilidade, de serenidade, fica longe quando eu não encontro a minha essência, que é Cristo dentro de mim, que é esse reino de Deus dentro de mim. Por quê? Quando eu não tenho Cristo junto de mim, quando eu não reconheço que Ele está aqui dentro, que eu estou nele, que Ele está em mim, os meus pensamentos são desordenados, os meus sentimentos são desordenados. Então eu acabo bagunçando toda uma estrutura física, psíquica, não é? E os chakras. Eu desequilibro tudo. Eu perco o meu chão. Eu perco tudo aquilo que me dá o quê? A base para viver, que me dá o verdadeiro sentido da vida, que é encontrar Cristo dentro de mim. Uma pergunta que eu sempre faço, pautada lá bem no nosso início, bem-aventurados os aflitos. Será que Jesus nos criou, veio para a Terra, né? Deus nos criou, mandou seu Filho Jesus aqui na Terra, que preparou tudo para nós, para que a gente fosse feliz ou infeliz? Felizes. Então é isso, não é? Precisamos encontrar os ensinamentos, encontrar Jesus dentro de nós e saber que a gente pode ser feliz aqui e agora. É lógico que a felicidade do aqui e agora é uma felicidade relativa, não é completa? Não vai ser completa. Completa será quando a gente chegar a sermos espíritos de luz, que é o destino de todos nós. É igual quando a gente nasce, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos voltar para o túmulo. Essa certeza nasceu, a gente sabe disso. E a outra certeza é que, sendo filhos de Deus, nós seremos um dia perfeitos. Porque fomos criados simples e ignorantes, mas nós estamos aos poucos evoluindo. Então também não somos mais simples e ignorantes. Ali foi a nossa criação. Hoje, embora passos curtos, mas nós estamos um pouquinho a cada reencarnação evoluindo. E Ele quer que a gente seja feliz aqui, neste plano onde nós estamos. E isso é capaz, é possível. Está ao alcance só de quem? De nós mesmos. Eu falo que a espiritualidade faz tudo tão perfeito que a leitura hoje do livro fala da inércia.
um santo remédio para a gente encontrar a felicidade. A paz é a gente fazer o bem. Faça o bem. O bem que tiver ao seu alcance, seja para um animal, que são os nossos irmãos menores, que os anjos estão para nós como nós estamos para eles, ou os mentores estão para nós como nós estamos para os animais. Então, vamos ajudar os animais, vamos entregar um sopão, vamos levar um copo de água para quem precisa, vamos fazer o bem. Vamos dar um sorriso para uma pessoa. Esse bem sempre volta para nós. Esse bem sempre volta para nós. E vai chegar um momento em que a gente vai ter a vontade de fazer o bem, que é a benevolência. Que é aquele desejo mesmo de fazer o bem por fazer o bem. E a gente começa a sentir que lá dentro as coisas estão mudando. Às vezes a família está com problema, às vezes a gente está também com problema de saúde dentro de casa, as coisas. Mas eu estou em paz. Mas que paz é essa? É porque eu encontrei o caminho, que é a leitura. Eu não posso ser um carro parado, eu não posso ser um carro estacionado. Então, todo o trabalho para Cristo é muito importante. Mas varrer um chão, vai varrer um chão. Nós precisamos nos doar em prol de algo ou de alguém. E é um santo remédio para que a gente possa nos curar, além do amor, né? O amor, ele cura. E essa historinha da lagosta, eu sempre gosto de contar para fixar bem mesmo essa questão da transformação, porque a lagosta não vai deixar de ser lagosta. Porém, a lagosta, ela... Imagine como se fosse uma gelatina, ela é pequenininha lá dentro, uma pequena cartilagenzinha, e essa casca toda que a gente vê aqui, ela protege aquela cartilagenzinha. Só que conforme a lagosta vai crescendo, em todo o processo dela de crescimento, ela precisa desfazer dessa casca. E ela precisa encontrar um local seguro para desfazer dessa casca, ela fica vulnerável, isso é um processo doloroso. Porém, ou ela se acomoda, só que ela vai morrer sufocada, chega um momento em que ela não vai conseguir, ela morre sufocada, ou ela passa por aquele processo incômodo, né, doloroso, tudo mais, porém, depois vem a tranquilidade, vem a paz, ela consegue respirar tranquila, ela vai estar protegida pela casca. Isso daqui, ele é muito usado pelo psicólogo Jordan, até hoje. Por quê? Porque ele mostra o quanto nós nos acomodamos, inclusive nos nossos erros. Nós nos acomodamos. Eu sou assim mesmo, a síndrome da Gabriela. Né? Eu sou teimosa mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Não levo desaforo para casa. Olha, se me falar uma, eu falo duas. É síndrome, não é? Da Gabriela. Então, assim, olha, imagina que eu dou o braço a torcer, eu posso estar errado. Não dou o braço. Sou orgulhoso. E das bem-aventuranças, o que Jesus pede primeiro para nós é a humildade, né? Quando ele começa mesmo no sermão. Então, aqui, essa metáfora, que é muito conhecida, é justamente para mostrar para nós que o desconforto da mudança, até para os animais, acontece, mas eles realizam essa transformação. Nós, que já temos a nossa consciência, que não é mais fragmentada, que é uma consciência contínua, que nós conseguimos pensar, discernir de forma sem falar, olha, eu amo você. Né? O animal, ele pensa assim, eu amo você porque ele me faz bem. É assim, o animal, ele pensa assim, é fragmentado. É o máximo que ele consegue. Depois ele vai ter outros pensamentos a respeito do Jesus, porém, não é aquela coisa contínua como nós. O nosso é, olha, Jesus veio há 2000 anos e pouco atrás, nos ensinou, olha, se eu conseguir
começar a me transformar. Eu vou sofrer menos. As pessoas que estão ao meu redor também vão começar a sentir essa melhora. Também vão começar a sofrer menos. Vão, de repente, ter curiosidade e falar, olha, qual é a sua receita para ter essa paz? O mundo está caindo lá fora. É Jesus. Então, nós temos condições de pensar isso tudo e muito mais. Tá? Gente, tá tudo bem até aqui? Tá? Eu comecei um pouquinho tensa, porque é a primeira vez que eu falo e que vai ser transmitido. Eu já falei bastante, mas sem ser transmitido. Então, acho que eu não sirvo para fazer novela. Né? Eu acho que eu não sirvo para fazer novela. Fiquei pensando, falei, nossa, imagina se eu fosse fazer uma novela. Eu não ia dar certo, eu ia falar, passar na televisão, aí todo mundo ia me assistir, né? Eu estou tentando, gente, lembrar até agora o nome do livro do Monte, do Dr. Sérgio. Eu não estou conseguindo, mas depois eu vou trazer para vocês. Porque o Dr. Sérgio, isso, gente, não é estudo, vejam só, é uma curiosidade. Dr. Sérgio Lopes, Dr. Décio, tá? E doutora Irvênia, que são os escritores do Cérebro Triuno. Ele falou que ele foi intuído um dia, tá? Numa palestra que eu assisti dele. Ele falou, eu estava indo... O Código do Monte, gente. Maravilhoso. Leiam, leiam. É incrível, porque tem um de Joana de Ângeles. É o Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes. Muito obrigada. Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha. Isso, maravilhoso, tá? Vale a pena a leitura, vale mesmo. E ele falou que ele foi intuído, ele falou, gente, eu parei o carro, porque veio para ele uma coisa assim, olha, a questão das doenças, ele é psiquiatra, o Dr. Sérgio, tá? A questão das doenças é tudo de ordem psíquico-emocional, porque tudo aquilo que eu penso é como se eu fosse uma vela, né, acesa, e toda aquela luz vai me alcançando. Alcança todos os meus órgãos, minhas vísceras, meu pensamento. Então, assim, quanto melhor meu pensamento e meu sentimento, melhor a energia que me cobre, que roda dentro de mim, vamos dizer assim, que circula dentro de mim. Ele falou que foi como se fosse um sopro falando. As enfermidades são todas quando entram em desequilíbrio o quê? Os nossos chakras. Que é aquela rodinha, né? Que roda lá atrás e na frente, vai rodando e tal. E ele fala o seguinte, que o Sermão da Montanha, daí alguns do que ele falou eu vou falar para vocês, tá? Ele falou assim que até isso ele acredita, mas um dia ele quer se debruçar para estudar isso junto com algum outro médico espírita, fazer uma pesquisa mesmo, de tudo que é estudado tem que ser pesquisado, tem que, enfim, para que possa ser publicado, né? Então isso é uma curiosidade, tá? Chakra básico. Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres em espírito. Então, quando Jesus fala isso, bem-aventurados os humildes. Para a gente começar qualquer transformação, qualquer renovação que eu queira ter, primeiro eu tenho que ser humilde o suficiente para saber que eu tenho um monte de coisas a serem trabalhadas. Primeira coisa, tá? Então, ele acredita que o chakra básico está totalmente relacionado com a questão da humildade. O gástrico, sede e fome de justiça, quando Jesus fala, bem-aventurados sois aqueles que têm sede e fome de justiça. O gástrico está relacionado com a parte alimentar. Tanto alimento físico quanto alimento do espírito. Então, quando está em desarmonia também aqui, tem a ver com
aquilo que eu não consigo equilibrar. Ou eu sou muito matéria, ou eu sou muito espiritual. Nós temos que ter um equilíbrio enquanto encarnado. A gente não pode, eu só vou viver para o espírito, vou ficar lá numa montanha. Já não vai valer. Porque a gente só evolui estando em sociedade. Não é? Então, assim, a gente precisa do próximo para que eu possa me melhorar, para que eu consiga colocar em prática o amor, a tolerância, a paciência. Então, ele fala desse chakra aqui. Do cardíaco, ele fala o seguinte: bem-aventurados sois os misericordiosos. Então, é o quê? O chakra do amor. É o chakra que vem e consegue perdoar, tá? O chakra frontal, dos bons pensamentos. Só que daí ele fala o seguinte, que o frontal e o coronário, lá dentro, ele faz uma ligação, ele faz uma junção de energia bem forte. E esse chakra coronário é o da caridade. Bem-aventurados sois que são caridosos. Então, quando eu uno o meu pensamento com Cristo, que eu consigo ser caridosa, eu vou alcançar a cura. Porque quando eu penso que caridade, tá? Quando eu tenho caridade, o amor cura. O amor, ele cura. O amor, ele salva. O amor, ele salva. Então, é muito interessante isso que ele trouxe numa palestra dele. Ele falou, gente, é curiosidade, eu não tenho como publicar, vocês não vão achar isso em nenhum livro, então não tem nem como passar nome de livro para vocês. Talvez se vocês buscarem, o Dr. Sérgio Lopes tem diversas palestras dele na internet. Esqueci, ele falou também do chakra do laríngeo, que é a oração, porque o Pai Nosso foi ensinado também no Sermão da Montanha. E foi a oração, tá? Então, é incrível, achei muito bacana mesmo. E o Dr. Décio, que escreveu o livro junto com ele fala o seguinte, que o nosso cérebro, ele foi feito apenas para aprender. Ele não desaprende. A gente pode até esquecer, porque às vezes a gente não usa, então ele fica ali paradinho, eu não dirijo mais. Porém, se eu voltar a treinar, eu volto, vem as lembranças. Bicicleta, falar uma língua, né? Fica meio que aposentado, porque é diferente de quando criança, quando os neurônios não são utilizados, ocorre uma poda natural. Isso é natural. Lá. Porém, todos os neurônios que foram utilizados e eu aprendi alguma coisa, eu não vou desaprender, tá? Não vou desaprender. Mas ele fala o seguinte, que tem uma única força capaz de fazer eu desaprender. É o amor. O amor é a única força capaz de vencer o ódio, de vencer todos os males. Então, foi uma outra lição que eu achei muito bacana da palestra desses dois escritores que escreveram o Cérebro Triuno, né? Então, lembrei a frase correta, fora da caridade não há salvação. Daí o que isso significa? Que fora do amor não há cura. Então, assim, Jesus já deixou tudo pronto para nós, não deixou? Tudo prontinho. Deixou até o dicionário para a gente ir lá falar, nossa, olha aquela palavra dele, era isso. Então, assim, daí é muito legal, porque conforme a gente vai estudando, esses médicos vão escrevendo, porque daí a ciência vem e comprova, né, o que Cristo nos ensinou, deixou para nós. Eu vou dividir com vocês acho que dá tempo, um
um outro fator que foi descoberto pela ciência, que a mágoa, tá? Eu vou ter que resumir bem assim. A mágoa, os geneticistas descobriram que a mágoa é o fator que desencadeia câncer de mama nas mulheres, principalmente aquelas que não conseguiram vencer a mágoa do marido ou da mãe. Eu só vou falar essa parte, eu não vou conseguir explicar tudo, senão a gente não dá conta de terminar aqui, mas como é importante pelo menos esse resuminho, saibam que até isso Jesus lá atrás falava para a gente perdoar. No sermão está lá também falando do perdão. Porque a mágoa é o veneno que a gente toma para o outro, só que quem morre somos nós. Não é? A gente toma o veneno achando que vai matar o outro, mas quem morre é a gente. Daí, como eu falei para vocês, né, nós temos a questão das aflições positivas e das aflições negativas. Provas. A maior parte de nós que estamos aqui encarnados hoje, estamos passando o quê? Pelas provas, que são o nosso dia a dia, tá? A questão do nosso livre-arbítrio. Então, assim, é o nosso levantar, trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do nosso espírito. Esse é o nosso dia a dia. Então, a maior parte de nós estamos vivendo aqui as provas. E quando encontramos Cristo, qualquer que seja a nossa dificuldade, ela vai ser mais branda. Pode ser a mesma dor que o vizinho ou o irmão esteja passando. Ele vai olhar para nós, ou nós vamos olhar para eles e achar que eles estão indo tão bem, é porque encontraram um Cristo. Mas daí nós temos a questão das expiações. Expiações são, sim, a maior parte, coisas que nós fizemos de muito, muito pesado em vidas anteriores. E nós pedimos, através da misericórdia de Deus, seja algumas patologias, enfermidades, ou qualquer outro tipo de condição para que a gente consiga pagar mesmo, né? E conseguir aliviar, tirar da nossa consciência todo aquele mal que nós fizemos em outras vidas. Então, e muitas pessoas que vivem as expiações, mas têm Jesus com eles, gente, quantas pessoas que nós vemos perdendo as casas nessas enchentes, né? Eu vou trazer isso aqui porque está tão atual por conta do Sul, né? E falam de Deus, e falam, você vê que falam com aquela fé, falam, você vê que a pessoa tem aquela ligação com o alto. Daí você fala, meu Deus, se eu estivesse passando por aquilo, não é? Então, assim, tem pessoas que passam pelas expiações aqui e você vê que quando elas têm essa ligação com Jesus, parece que também é mais leve, porque expiação é algo mais doloroso mesmo. É doloroso, às vezes, aos nossos olhos. Eu, pelo menos, quando vejo alguma situação muito assim, discrepante daquilo que é natural para o nosso dia a dia, dói na gente. A gente chega, parece que sentir a dor do outro. É a mesma coisa quando você vê maltratando um animal, não é? Então, assim, parece que dói dentro de nós. Mas muitas pessoas que estão passando por isso, é incrível como passam e passam com a sabedoria. E temos os espíritos missionários, que inclusive alguns desses espíritos, algumas dessas pessoas que a gente achamos nós, que estão passando por processo de expiação, não, são espíritos missionários que estão naquela condição para auxiliar o seu entorno. Então, nem sempre toda aquela dor que a gente vê naquela pessoa é uma dor mesmo para ela. Às vezes é um espírito que já está anos-luz na nossa frente. Bom, tanto que lá na época das Inquisições, das Cruzadas,
né? Depois que terminou aqui com a abolição dos escravos, que terminou aqui no Brasil, mas que foi uma sequência no plano espiritual, foi 201 espíritos de luz que foram reencarnados naquela época para auxiliar a humanidade, provavelmente até nós estávamos lá. E eles vieram para nos auxiliar. São espíritos que não precisavam, que podemos chamar dos espíritos franciscanos, que foi quando São Francisco de Assis voltou para o plano terreno, que ele era João Evangelista, depois voltou como Francisco de Assis. Podemos até falar que foram os franciscanos, porque foi ele que preparou todos aqueles 201, porque ele era o um, né, lá dos 200, para reencarnar, porque estava catastrófico o nosso mundo. Então, às vezes a gente olha, né, e na verdade a gente está cercado por alguns espíritos aí missionários trabalhando em prol da humanidade. A Madre Teresa de Calcutá, né? Sim, Chico, Divaldo. Nós temos pessoas hoje do nosso dia a dia, como disse, como é o seu nome? A Wanda, que nós podemos dizer que nós convivemos nessa mesma encarnação com eles. Porque nós temos um conceito de que está tudo bem, está feliz quando nós temos os bens materiais e saúde. Sim. Somos belos e formosos, né? E essas pessoas, elas já veem a felicidade em fazer o bem. Em fazer o bem. bem. Em simplicidade. Sim. Nós somos também anos-luz para trás, né? Sim, mas estamos caminhando. É isso que a gente tem que pôr em mente, né? Sim. Estamos caminhando. Porque assim, a gente, como que fala? A gente tem que nos valorizar a nossa força de vontade. Porque eu penso assim, quando eu olho para mim há 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu falo, putz, ainda bem que não sou mais assim. Não é? Então, assim, e de repente a melhora foi tão pouca para as pessoas que convivem comigo, mas para mim, lá dentro, para mim, é algo que valeu. Pode não estar sendo tão grandioso ao meu redor, mas lá dentro eu falo, valeu. Né? Então, é isso, temos que valorizar cada passo que nós damos. Esquecimento do passado. Graças a Deus, nós temos o esquecimento do passado. Porque, como eu falei, quando eu olho de 5 anos, 10 anos para trás, eu falo, ainda bem que hoje eu não faço o que eu fazia, não penso como eu pensava. Às vezes, não é? Que vergonha. Então, ainda bem. E assim, às vezes eu poderia não conseguir colocar em prática a famosa paciência e tolerância tão necessária dentro dos nossos lares, para aprender a amar os nossos, para aprender a colocar em prática. Porque se eu lembrasse de todo o mal que eles me fizeram ou o mal que eu fiz a eles, a gente não ia conseguir. Não é? Não ia. E quando a gente pensa em justiça ou misericórdia de Deus, vamos pensar assim, vamos acreditar sempre que não é justiça, é misericórdia mesmo que Deus usa conosco. Porque se a gente fôssemos, todos nós, pagar os males que nós fizemos anteriormente. A justiça é imposta, né? É imposta. E a misericórdia não. Tanto que quando a gente precisa pagar coisas um pouco pesadas, a própria espiritualidade vai abrandando. E dependendo, e como nós temos a oportunidade do aqui e agora, porque nem tudo é o que nós trazemos de lá, por isso que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, dependendo de como eu me comporto hoje, até aquela prova pesada que eu teria que passar, até essa prova vai ser diminuída. Ela vai ser abrandada. Então, até isso é a misericórdia de Deus. Mas com todos, até com aquelas pessoas, por exemplo, do Hamas, da Palestina,
não é, que nós vemos e dói. Ontem eu vi uma reportagem, quando eu vi aquilo, mudei de canal, uma família ensanguentada, e mudei. E eles mataram mesmo ali. Até eles. Até eles. Eles também são filhos de Deus. Tanto que a guerra para eles está certo que é guerra santa. Mas nós não temos essa facilidade de entender isso. Uma coisa é eu estar falando aqui, viu? Agora, aqui dentro de mim, me gera uma revolta, não vou mentir para vocês, que é difícil. É difícil. Eu sei que são filhos, como todos nós aqui. Mas quando eu me recordo da cena que eu vi ontem na TV, aquilo me causa uma certa revolta, né? Principalmente na área da política, né? Que estamos vivendo. Ah, mas daí, essa parte a gente, casa espírita, a gente não pode. Então, meio nervoso, lá. sim, mas não podemos entrar nessa questão, né? Casa espírita, não. Resignação. Resignação é outra palavra que temos que entender bem quando é Jesus. Jesus era pacato? Jesus era obediente? Jesus era tão mansinho assim? Tanto é que ele entra no templo e vira, né? Nós estamos fazendo da casa de meu pai um comércio. O que Jesus espera de nós? Que a gente seja resignado, sim, desde que eu já tenha feito todo o possível que estava ao meu alcance para melhorar uma situação. Seja de doença, seja de qualquer situação financeira, de saúde. Ele espera de nós atitude. Jesus, ele não ficou parado, sentado. Ele agia. Ele agia. E ele também não reagia. Olha só, ele agia. Ele tinha sabedoria. Porque reagir a gente não pensa, né? É papum, papum. Não. Ele agia. Então ele espera de nós atitude. Lógico, tem um momento em que temos que entregar nas mãos de Deus. Sempre temos. Mas tem aquele momento que, olha, meu Pai, ô Jesus, eu já fiz de tudo que estava ao meu alcance. A medicina já fez. Lá dentro da minha casa eu já fiz. Enfim, agora, daí sim ele quer essa resignação. Mas ele não quer que a gente seja, não, eu rezo, Jesus mandou. Não, não é isso não. Pensa no comportamento de Jesus. Tanto é que ajuda-te que o Senhor te ajudará. Justamente, tá? Então, vamos entender resignação dessa forma. E ter sempre Jesus como nosso modelo. Que ele não falou só, ele foi nosso modelo. Diferente de mim aqui, que estou falando para vocês, algo que eu estou aprendendo também de novo com vocês, porque todos nós estamos, a única diferença é que eu estou falando, mas somos todos iguais, estamos todos aprendendo, não é? Só que eu consigo fazer tudo que Jesus fazia? Não. Então Jesus, quando estava ali falando, ele falava e exemplificava. Então, vamos tentar seguir isso. E para que tudo isso aconteça na nossa vida, a gente precisa ter o quê? Fé. E fé não é acreditar. Pasmem vocês. Eu aprendi que fé é muito mais que isso. É confiar. É eu ter esse fio de ligação com meu pai, com Jesus, com a minha mãe Maria, aquele fio onde eu falo, bom, agora eu vou fazer minha parte, porque eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que o Senhor está aí comigo, o Senhor está me auxiliando. Fé é isso, é eu não ver, mas eu saber que eu tenho um fio que me liga com meu Pai Criador. E eu vou convidar todos vocês para pedir a Deus essa sabedoria de eu poder identificar aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso. Essa oração ela é tão bonita e ela é tão importante que ela é usada pelo AA, e eu soube, através de um trabalhador do NA, que são os Narcóticos Anônimos, que eles pediram licença ao AA para também realizarem essa oração.
e foi concedido a eles. A oração da sabedoria, que foi escrita por Reinhold em 1912, que também era um teólogo, foi numa época também de guerra, e ele escreveu essa oração, e essa oração se tornou mundialmente conhecida. Nós vamos fazer juntos essa oração, pedir para que nosso mestre nos auxilie sempre a identificar aonde nós podemos melhorar, aquilo que cabe só a nós, e aquilo que a gente não consegue, que a gente tenha essa confiança de depositar nas mãos dele. E também oferecer a todos os que sofrem com as dependências químicas, que essa oração feita aqui, né, também possa alcançar todas essas pessoas encarnadas e que já desencarnaram por conta do vício, do álcool ou das drogas. Muito obrigada, vamos fazer juntos essa oração, tá bom? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Assim seja. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Depois eu tomo. Obrigada, Senhor, por tantas palavras, tantos ensinamentos que alegram os nossos corações e que nos alerta para que possamos ser cada vez melhores. E é com essa graça, com essa sabedoria, com essa luz que vamos iniciar o trabalho de passe desta noite. Pedimos a licença de toda a espiritualidade e que Jesus esteja conosco sempre, agora e em todos os momentos. Que assim seja.
4,
3.
Pai querido e amoroso, gratidão é a palavra que resume o nosso sentimento de hoje. Pelas palavras que aqui ouvimos e pelos pensamentos e sentimentos que se afloraram em nós, ao nos analisar, repensar tudo aquilo que ainda necessitamos fazer e que sabemos do íntimo de nós mesmos. Jesus, Mestre querido, obrigada por sempre estar conosco. Obrigada por governar este planeta e nunca desistir de nós. Muitos tentam apagá-lo da nossa memória, das nossas lembranças e o teu valor dentro de nós. Mas sabemos, Pai, que o Mestre Jesus estará sempre conosco. Ajuda-nos, ó Pai, a nos fortalecer em nossa fé, em nossa perseverança, Senhor, no caminho do bem. E, acima de tudo, Senhor, contribuir onde estivermos para a evolução deste planeta. Ó Pai querido, com um sentimento de paz, que se instala em nossa alma, reconhecendo a sua grandiosidade sobre tudo e sobre todos. Rendemos graça ao seu santo e divino nome, pedindo a permissão, Senhor, para encerrarmos este momento de tanta beleza. E sabemos, Pai querido, que mesmo retornando aos nossos lares, este hospital, este pronto-socorro, ainda continua no seu trabalho, através dos nossos abnegados irmãos responsáveis por esta casa, Comunidade Amor ao Cristo, Irmã Filomena. Que essa paz que se instalou em nosso coração esteja sempre conosco onde estivermos, principalmente em nossos lares e com todas as pessoas